Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo maravilhoso. O tema de hoje é as colunas da verdade. Aqui no livro de São João, no capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Podemos perceber nesse versículo que o apóstolo menciona a vinda do Espírito Santo e o chama de Espírito da Verdade e diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Perceba a palavra toda. Toda aqui está no coletivo, mostrando que a verdade não é apenas um aspecto, não é apenas um item, mas a verdade é um conjunto de coisas. Assim como você tem uma cadeira e ela tem 4 pernas, a verdade de Deus é uma só, porém a Bíblia a apresenta em forma de 5 colunas. 5. Nós vamos analisar agora estas colunas da verdade dentro da Bíblia Sagrada e vamos entender o que isto tem a ver no contexto do grande conflito entre o bem e o mal. De acordo com a palavra de Deus, o que é verdade? Estamos vivendo numa época em que as pessoas com a mente da era pós-moderna chegam a afirmar o seguinte, que não existe uma verdade absoluta. Algumas pessoas afirmam o seguinte, que a verdade é relativa, mas a Bíblia Sagrada, ela ensina a verdade. Existe uma verdade absoluta. E aqui no livro de Jeremias, no capítulo 10, estou abrindo a minha Bíblia e você poderá fazer a mesma coisa. Aqui em Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 10 também, presta atenção o que diz a palavra de Deus. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Essa Bíblia é João Ferreira de Almeida atualizada. Se você usar a Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida, perceberá a seguinte frase: o Senhor Deus é a verdade. Ou seja, o profeta Jeremias está dizendo que a verdade é Deus. Então, Deus, o Criador dos céus e da terra, é a verdade. Você crê nisso? Então, diga amém. Você crê que Deus é verdade? Eu também creio. Parabéns. E agora, o que mais é verdade de acordo com a Bíblia? Aqui no livro de São João, no capítulo 14 e no versículo 6, este é o Evangelho, está escrito exatamente assim. Observe. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que texto maravilhoso. Aqui Jesus afirma ser a verdade. Então, lá em Jeremias, Deus é a verdade. Aqui em João, Jesus é a verdade. O que mais é verdade, de acordo com a Bíblia? Vejamos aqui na primeira carta de São João, bem no finalzinho da Bíblia, no capítulo 5 e no versículo 6. Confira comigo o que diz a palavra de Deus. Aqui, versículo 6. Diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém? Viu aí? O Espírito Santo é a verdade. Está claro aqui. Então nós percebemos que não somente 1 João fala isso, mas no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, fala: quando vier o Espírito da verdade. Portanto, o Espírito Santo é a verdade. Vimos 3. O que mais a Bíblia apresenta como sendo verdade? Voltemos para o Evangelho de São João, no capítulo 17 e no versículo 17. E aqui encontramos uma outra citação de que alguma outra coisa também é verdade. Veja, João 17, verso 17, está bem aqui, Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebeu? A tua palavra, a Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista chega a dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aqui podemos ver que a palavra de Deus
é a verdade. Veja, a palavra, hein? A Bíblia toda. Não é só o Novo Testamento, como alguns dizem, não. É o Velho e o Novo, a Bíblia toda. E mais, vimos até agora 4 colunas da verdade. E a quinta, a última, o que é? Onde está? Abra sua Bíblia no livro de Salmos e vamos ver o Salmo 119, versículo 151 e saberemos qual é a quinta coluna da verdade. Salmo 119, versículo 151, está bem aqui, ó. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Louvado seja Deus por isso. Percebeu? Todos os teus mandamentos são verdade. Se você verificar aqui o verso 142 do mesmo capítulo, está escrito assim, ó: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Bom, agora está claro. Vimos aí as 5 colunas da verdade. Deus, repita comigo, vou voltar para você repetir, tá legal? Vai. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Estas são as colunas da verdade. Agora, você pode entender perfeitamente o que João 16, versículo 13 apresenta. Lá ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Percebeu? A palavra toda está no coletivo, mostrando um conjunto de coisas. E agora você sabe o que é toda a verdade. Mas e aí? O que isso tem a ver comigo e com você? Toda a verdade? Ah, sim, me acompanhe. Me acompanhe aqui, vamos conversar um pouco sobre este importantíssimo assunto. Toda a verdade. Guarda essa palavra, toda. Toda a verdade. Essa é a palavra que você deve guardar no coração. Aqui na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos uma citação incrível. Está em João 8,32. João 8,32 afirma assim, ó. Abra sua Bíblia aí. Estou abrindo aqui a minha. João 8,32. Está bem aqui e fala assim. Aqui está. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vimos que existem 5 colunas da verdade. Aqui no meu computador eu tenho informações importantíssimas para você. Veja, 5 colunas da verdade. Agora Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos com calma, vamos analisar item por item. Falando sobre Deus, Deus sendo a verdade. Quem é Deus? Deus é amor, só Deus merece adoração e Deus é o único que pode nos dar o perdão. Com respeito a Jesus, Jesus é o nosso único mediador, Jesus é o nosso advogado e Jesus é o nosso suficiente Salvador. Falando sobre o Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente, onisciente e ele veio para nos convencer do pecado. Falando sobre a Bíblia, ela nos santifica e nos ilumina e nos conduz à verdade. Falando sobre a quinta coluna, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei de amor, amor a Deus e amor ao próximo. Assim Jesus resumiu os 10 mandamentos em São Mateus 22, de 34 até o 40. Pois bem, analisamos então as 5 colunas da verdade. Agora Jesus chega a dizer o seguinte, que quem conhece a verdade liberta essa pessoa. A minha pergunta é, será que quem conhecer a verdade de fato é liberta? Será que a verdade tem poder para libertar uma pessoa? E ainda, libertar do quê? Será que é possível alguém conhecer toda a verdade e não ser liberto? Ou será que todos que conhecem a verdade ou que conhecerem a verdade serão libertas? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Vou repetir a pergunta. É possível conhecer toda a verdade e não ser liberto? Ou todos que conhecem a verdade serão libertos? Porque em João 8,32 Jesus afirma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos analisar a história de uma pessoa que conheceu toda a verdade, mas que não foi liberto. Você vai ver agora a história de uma pessoa que conheceu tudo e infelizmente não foi liberto. Estou falando de Satanás, do diabo. A Bíblia Sagrada afirma que o diabo conhece toda a verdade. Vamos ver? Será que o diabo conhece Deus? Claro que conhece. Ele morou lá em cima, não é?
Ele conhece Jesus? Também conhece. E o diabo conhece o Espírito Santo? Também conhece. Satanás conhece a Bíblia? O que você acha? Conhece ou não conhece? Ah, com certeza ele conhece a Bíblia. Satanás conhece os 10 mandamentos? Ora, se ele conhece a Bíblia, provavelmente conhece os 10 mandamentos. Então, concluímos que Satanás conhece toda a verdade. Ora, se Satanás conhece toda a verdade, eu pergunto, por que ele não foi liberto? Qual é o seu problema? Ora, o diabo morou lá no céu, conheceu tudo de perto, visivelmente, literalmente. Mas por que ele é o diabo, se ele conhece toda a verdade? Jesus não disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Por que que Satanás conheceu tudo e não foi liberto? A resposta está aqui em João 8,44. Aqui está a resposta. Disse Jesus, vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Percebeu? E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meu amigo, o problema de Satanás é justamente esse que aparece aqui no verso 44 de João capítulo 8. Ele jamais se firmou na verdade. Olha, uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é se firmar nela. A propósito, você conhece a verdade? E pergunto, você está firme na verdade? Fazendo um paralelo, uma coisa é casar, é você se casar. Outra coisa é permanecer casado e feliz. Casar é fácil, permanecer casado e feliz já não é tão fácil. Uma coisa é conhecer a verdade teoricamente, outra coisa é se firmar nela. Ora, o diabo é diabo porque não se firmou na verdade. O problema é que muitas pessoas nos nossos dias se encontram na mesma situação do diabo. Vejam, conhece a verdade, mas não se firma na verdade. Quantas pessoas têm acesso à verdade, têm acesso à palavra de Deus, mas não se firmam na verdade? Deus precisa ter misericórdia de todos nós, especialmente dessas pessoas. Então saiba, há duas formas de se conhecer a verdade. Há aquela forma teórica e aquela que é prática. O que Deus quer de você e de mim é que nós conheçamos a verdade na teoria, mas também conheçamos a verdade na prática. Se você conhecer a verdade na prática, você será liberto, totalmente liberto. Pois Jesus disse, a verdade vos libertará. O problema é que nos nossos dias existem muitas campanhas de libertações. Muitas religiões, muitas igrejas fazem campanhas de libertações. Já ouviu falar disso? Eles distribuem um envelope, a pessoa coloca uma grande oferta ali dentro, proporcional à sua fé. E depois, essas pessoas levam esses envelopes ali e participam de 7 sextas-feiras ou de 7 terças-feiras, de uma campanha A, campanha B, sessão do descarrego. É ou não é verdade? Você sabe disso, entendeu? E aí o pastor coloca a mão na cabeça e o pastor põe a mão ali e diz assim, ó, você está com a dor na cabeça? Pois é, isso é um demônio. E põe a mão ali e diz, demônio, Satanás, não sei o quê, em nome de Jesus, sai! E dá um grito. Você já viu isso, não já? Pois é, eu quero te dizer o seguinte, nós respeitamos todas as pessoas, pode ter certeza disso, mas uma coisa tem que ficar muito clara. O fato de uma pessoa entrar com uma dor de cabeça numa igreja e sair sem a dor da cabeça não significa que ela foi liberta. Ela ficou sem a dor, tudo bem, mas libertação não é isso. A pessoa entrar numa igreja com uma dor na coluna e sair sem a dor não significa que ela foi liberta de acordo com a Bíblia. Ou seja, a verdadeira libertação, ela vem não quando alguém coloca a mão na tua cabeça e dá uns gritos e faz uma determinação. A verdadeira libertação vem quando você conhece a verdade. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É somente através do conhecimento da verdade que Deus liberta você. E eu creio na libertação. Você também crê. Eu tenho feito orações e Deus tem libertado muitas pessoas. Mas não se esqueça de uma coisa. A verdadeira libertação, que é uma libertação do pecado, das garras de Satanás, a libertação da ignorância, a libertação de tudo aquilo que nos afasta de Deus, só vem quando a pessoa conhece a verdade. Aí sim
vem a verdadeira libertação. Eu pergunto, você quer ser liberto de todo pecado? Quer ser liberto de toda a armadilha de Satanás sem pagar um centavo? Então é aqui, nesse curso, nessa igreja, nessa casa, nesse lugar, aí onde você está estudando a Bíblia, é justamente aqui que Deus vai libertar você totalmente. Lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem mais, me acompanhe. A palavra de Deus nos ensina a verdade. E nós temos muitas coisas importantes para te dizer. Preste atenção. Ó, onde está a verdade? Já conhecemos a verdade, mas onde está a verdade? Será que a verdade está entre as religiões? Está entre a liderança religiosa? Você conhece a verdade? Onde está a verdade? Como saber onde ela se encontra? Como viver a verdade? Esta é uma pergunta muito interessante. Você sabe agora que o inimigo conhece toda a verdade, mas ele não se firmou nela e por isso ele não foi liberto. E aquele que conhece toda a verdade e não se firma nela está na mesma condição do anjo rebelde. Sabe o que diz Oséias capítulo 4, versos 1, 2, 3 e 6? Diz assim, ó: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Na terra só prevalece assassinatos, mentira, falso juramento, roubos e adultérios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece. Diz o verso 6 de Oséias capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja, as pessoas estão sendo destruídas não porque não tem cheque especial, não porque não tem casa na praia, não porque não tem um carro 0 quilômetro, não é por isso não. As pessoas estão sendo destruídas porque falta o conhecimento. E Deus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta é, a verdade liberta do quê? Ela liberta dos vícios, da depressão, liberta da dúvida, do medo, da ignorância. A verdade liberta da solidão, do vazio da alma. A verdade liberta a pessoa das garras de Satanás. Olhe bem aqui, chega mais perto. Se aproxime. Vamos conversar um pouquinho. Já somos amigos, não é mesmo? Então vou lhe dizer uma coisa muito importante. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, é a própria verdade. Ele ama você. Você veio hoje estudar esse assunto, não veio por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano para você. Deus quer fazer de você uma pessoa totalmente feliz, transformada. Por isso, você precisa conhecer a verdade cada dia mais. O tema não para por aqui. Você deve continuar pesquisando, se aprofundando cada vez mais, porque assim a verdade vos libertará. Você quer ser liberto? Quer ser transformado? Quer ser uma nova criatura? Quer andar na verdade? Quer ser salvo? Quer ter Jesus no coração? Quer receber as virtudes do sangue de Jesus? Quer que se cumpra na tua vida a palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Ah, se você deseja, meus parabéns. Então, se você deseja, aonde você estiver, fique de joelhos. Ajoelhe-se, porque eu vou me ajoelhar agora e nós vamos orar a Deus de joelhos, demonstrando a nossa decisão, a nossa entrega a Jesus para seguirmos a verdade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Abençoa esta pessoa que está de joelhos orando comigo. Manifesta sobre a vida dela o poder do Espírito Santo e que se cumpra a tua palavra de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu, como pastor da tua igreja e em nome de Jesus, peço uma bênção para este homem, para esta mulher, para esta pessoa que ora comigo nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Oh, Jesus, a ti me entregarei, sim, tudo a ti darei.
com